Olá, meus amores, sejam bem-vindos aqui no meu canal, Franciele Eger. E já pedindo aquele like, deixe seus comentários após assistir todo esse vídeo, que eu tenho certeza que vai ter lindas palavras para tocar seu coração. Compartilhe com quem precisa dessa mensagem de hoje. E hoje nós vamos conversar sobre a minha segunda gestação, como foi, algumas situações que eu passei, como eu lidei, principalmente após um natimorto. E esse vídeo eu estou fazendo porque uma seguidora me pediu para falar mais como viver essa gestação, aonde não carregamos medo, angústias, ansiedade, tristezas. E a Nora aqui participando sempre com a gente. Daqui a pouquinho ela aparece por aqui, né, filha? Tá aqui do meu ladinho. Por isso que a gente não muda mais o cenário, sempre é por aqui o meu cenário. Mas vamos lá, vamos conversar então um pouquinho sobre esse assunto que se torna tão delicado para muitas pessoas, mas de todo o meu coração é muito importante, eu vejo, né, a gente poder ter essa troca, falar mais sobre morte, sobre vida, como lidar. Eu acho tão importante. Então segue até o final desse vídeo e vamos começar esse bate-papo. E Nora chegou por aqui, né? Dá oi. Agora já sabe abanar, né, filha? Você já sabe abanar pra todo mundo? Dá oi, então. Oi, gente. Dá oi pra todo mundo. Oi. Oi, meu amor. Dá oi. Então dá tchau. 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 Deu. Já passou o tempo dela, né? Tchau. Dá tchau pra todo mundo. Tchau. Ai. Pronto? Vai lá brincar agora? Amanhã vai fazer o vídeo? Pode ser? Então tá. Então brinca aqui. Eu tive uma gestação em 2015, que foi a gestação do João Francisco. Uma gestação tranquila, tem vídeos aí no meu canal, tem uma playlist aí, né? Quando eu fiz vários vídeos falando sobre a gestação, compartilhando, porque foi uma gestação, né, bem diferente. Eu não era casada, então eu era mãe solteira, vivi, né, mais tempo outras coisas diferentes de agora que eu sou casada. Então foi uma gestação bem diferente nesse ponto. Mas as duas gestações foram muito parecidas, porque eu não senti quase nada. Eu tava muito feliz na primeira gestação, na segunda também. Eu, assim, não tive nada na primeira gestação, diferente da segunda. Na segunda gestação, ó, na segunda-feira. Na segunda gestação, eu desenvolvi uma inflamação na tireoide. Também tem vídeo aí no canal como eu curei a minha tireoide. É um vídeo que não tá muito bom, gente, me desculpe, mas tem na descrição todas as informações, por isso que o vídeo tá lá ainda, eu tenho que refazer esse vídeo, nunca refiz, acaba tendo outras prioridades. E então, assim, a segunda gestação a gente teve, né, esse momento delicado, assim, foi quando eu descobri a tireoide. E todos os médicos que a gente encontrou, eles diziam que era muito perigoso, porque por causa da tireoide eu podia ter um aborto. Então eles me tratavam muito como uma gestação de risco mesmo, né? Mas eu me sentia muito saudável. E eu dizia para os médicos, eu me sinto saudável, eu vejo que o meu corpo está desenvolvendo, eu sinto o bebê se mexendo super bem. Realmente eu fiz de tudo para não segurar esse sentimento na segunda gestação de que eu era doente. Eu acho que esse é o principal de uma gestante, indiferente se você já perdeu um filho, se você teve algum aborto, ou se é a sua primeira gestação e por isso que você tá com medo. É você compreender que você não está doente. E outro passo é compreender também que tudo acontece com um motivo. Eu vejo que eu aprendi muito na primeira gestação essa questão de lidar com a morte, de viver a morte, né? É algo muito importante, dói. A gente chora, a gente passa por momentos que eu não vou nem saber explicar de tão difíceis que são, mas eu passei com muita fé em Deus. Eu sempre fui uma pessoa que eu acredito muito em Deus, eu acredito nessa caminhada espiritual. Então eu vejo a morte como algo que faz parte da vida. E vendo isso, já foi um grande pulo para não ter um trauma aí nessa primeira gestação. E agora,
nessa segunda gestação, eu não carreguei esse medo, esse trauma, que me fez ter uma gestação também saudável e feliz. Mesmo tendo esse probleminha na tireoide, que eu curei, que os médicos nem acreditaram que eu curei, e eu curei só fazendo coisas naturais, foi algo que desenvolveu há anos na minha vida essa verdade que eu acredito, né? Eu acredito em Deus, eu acredito que a gente tem um poder de cura nas nossas mãos. Claro que eu tenho uma ajuda com profissionais, não menosprezando os médicos, mas o fato de que eu vou no médico, eu vejo o diagnóstico, mas primeiro eu vou tentar naturalmente curar. Não sou contra medicamento, mas eu acho que o medicamento ele tem que entrar numa outra fase, se eu vejo que realmente meu corpo não tá respondendo. Então, viver assim sem esse medo, não é que eu não tenha medo, vamos melhorar essa frase. Eu tenho medo, mas eu consigo enxergar além do medo. Eu experiencio as coisas, né? Então, quando eu tive a primeira gestação, na primeira gestação eu tive 9 meses que eu curti o João Francisco na barriga. Eu tive uma transição na minha vida, então eu era dona de 2 salões de beleza, eu fechei esses salões de beleza. Então, além de tudo, eu fiquei buscando também um equilíbrio financeiro, mais a gestação, e tudo foi caminhando muito bem. Quando eu cheguei com 9 meses, eu já estava me sentindo forte, guerreira, de ter superado vários obstáculos, principalmente no financeiro. E quando eu perdi o meu filho, eu realmente vivi tudo. Então, eu fiz o meu parto natural, porque eu acredito num parto natural. Eu peguei meu filho no colo, não vou dizer que não doeu, gente, foi muito dolorido. Eu fiquei pouco tempo, eu lembro que eu entreguei e disse, não, já é o suficiente pra mim, mas eu vejo que foi importante eu poder ficar com ele no colo. Eu fiz o funeral, foi um funeral de 2 horas, mas foi importante, porque eu vejo que a gente tem que fechar esses ciclos. E da minha natureza, pelo menos eu vejo isso, né? Eu tenho que ver e entender. Eu acredito em Deus, eu não preciso ver Deus, né? Eu acredito nele. Mas existem outras coisas que a gente tem que fechar o ciclo, a gente tem que ver que aquilo ali acabou. E nesse momento que acabou, veio uma caminhada de luto, né? Eu vou dizer que 2 anos da minha vida foram 2 anos que foram intensos, de muitos sentimentos, né? Então, o João Francisco era um ser muito presente ali, porque eu acreditava que eu ia ser mãe, eu construí toda uma vida junto com ele. Não importa que eu não vivi com ele, é uma dor igual, uma dor igual que eu acredito que tu perdeu um filho que tenha 20 anos contigo. Desculpa se pessoas não concordam comigo, mas eu acredito que sim, que dói, a gente é mãe. Então, nessa segunda gestação, eu já tinha vivido, experienciado, então eu não estava carregando esse medo. Eu não substituí a gestação. A Nora, hoje, ela não veio substituir o João Francisco, ela não veio me trazer felicidade. Eu já estava feliz. Eu fiz um mochilão no México, também tem vídeos aí no meu canal. Nesse mochilão do México, o meu propósito era viver sem dinheiro, através das pessoas, o que cada um me trouxesse, o que Deus, né, me oferecesse naquele dia. Então eu me entreguei, eu caminhei, eu fui para casa de pessoas pobres, eu fui para casa de pessoas ricas, eu fui para casa de pessoas cristãs, eu fui para casa de pessoas budistas. Eu fui caminhar mesmo, né? E nesse caminho todo no México, que foram 5 meses, eu fui me curando, vivendo, me vendo, né, como ser humano. Então, quando a Nora chegou nessa segunda gestação, eu já percebi que eu já tinha experienciado tantas coisas. E eu olhei e disse, é um milagre de Deus, mais uma vez na minha vida, e eu vou vivê-lo. E eu vivi esses 9 meses de gestação maravilhosamente bem. Foi muita pressão dos médicos, que os médicos queriam que eu fizesse cesárea, eu queria ter um parto em casa. Eles faziam muitos exames e eu me neguei a fazer alguns exames, porque eu acredito que não tem necessidade, porque, como eu falei, a primeira fala, eu não estou doente, eu estou grávida. E eu quero ser tratada como uma pessoa saudável, como eu sou. E foi uma luta, né? Tudo isso, que deu certo, que mesmo eu nunca acreditei que não daria certo, porque mesmo que venha a morte, eu acredito que deu certo. Essa é a diferença da minha visão, né? Eu vejo a vida desses 2 jeitos, né? A vida e a morte. Então, não existe certo e errado, uma coisa ruim ou boa. Tudo é bom, tudo chega até a gente porque a gente precisa. Não quer dizer que eu não sofra. Eu choro, eu fico triste. Semana passada, por exemplo, a gente tá querendo
temos alguns planos aqui no Canadá e não deu certo esses planos. É claro que eu fico triste, mas ao mesmo tempo eu também vejo depois Deus caminhando, Deus agindo, nos mostrando caminhos para nós melhores. Então, todos esses momentos que tu passa de tristeza, é importante tu vivê-los, entendê-los e passar para frente, né? Vamos lá, próxima etapa. Então, essa segunda gestação, eu consegui ir lidando com os medos através de terapia. Eu tinha uma psicóloga no Brasil, vou deixar também o nome dela aqui para quem quiser. Ela faz online, ela faz em inglês e português também. E ela foi uma pessoa que me ajudou bastante. Eu busco livros, ler coisas boas, ver filmes bons. Eu leio muito a Bíblia. Todos esses caminhos são muito importantes quando a gente quer buscar algo positivo, né? E se curar. Ó, na hora da minha câmera. Vem pra cá, filha. Vem pra cá, vem pra cá. Pronto? Pronto. Eu vejo que as duas gestações foram parecidas porque nenhuma das duas eu tive vômitos, me sentia doente, assim, né? Sick morning, que eles chamam aqui. Então foi legal, eu tinha muita fome nas duas gestações, eu tive muita fome, eu engordei bastante nas duas gestações. E olha que eu sou uma pessoa que tento comer saudável, mas o saudável que eu digo é ter esse equilíbrio, né? O dia que eu quero comer um doce eu como, o dia que eu quero comer um chocolate eu como, com prazer e com muita felicidade. Então eu engordei bastante nas duas gestações, eu engordei na primeira 20 e poucos quilos e na segunda acho que foi 30 quilos. Então, eu pratico yoga, gente. Busque exercícios que você goste, né? Busque pessoas positivas também na sua volta. Eu sei que vão ter aquelas negativas, mas as negativas a gente deixa entrar pelo um ouvido e sair pelo outro. Vem cá. A mãe já vai terminar o vídeo, filho. E né, essa busca de coisas positivas, você pode selecionar olhando um canal de TV positivo, olhando coisas positivas no teu celular. Então, tem formas da gente se tornar mais positivo e buscar essa ajuda. Aceite ajuda. Isso é uma coisa muito importante. Então, muitas pessoas no meu caminho me ajudaram, mas eu deixei elas me ajudarem. Muitas vezes a gente tá tão fechado que a gente acha que ninguém tá ajudando a gente, mas pelo contrário, sempre tem alguém ajudando. E mesmo às vezes aquele que não está ajudando é o que realmente está te ajudando. Então, ter esse olhar amoroso, uma fala amorosa, cuidado com as palavras, né? Como você enfrenta as situações. Tudo isso faz ter uma experiência melhor, né? Então, eu tive uma experiência que eu busquei. Essa segunda gestação, eu estava preparada para ser mãe novamente. A Nora tá braba aqui, gente. Ela tá braba, né, filha? Que a mãe? Por que a mãe fica conversando? Ai, mãe. Né, filha? Meu videozinho. A mãe já vai terminar. E é isso, gente. Eu espero que eu tenha conseguido passar pra frente um pouquinho de tudo que eu passei. Né, ter mostrado esses dois exemplos das duas gestações. Como eu lidei nessa segunda gestação foi exatamente isso, com ajuda. Depois eu tive uma outra terapeuta, que foi a... Ui, me deu um branco. E depois eu tive uma outra terapeuta, que foi a Soraya. Tem vídeo no meu canal também com a Soraya, que ela fez a terapia da compaixão, onde me ajudou muito no pós, né? Porque a gente também tem o pós-parto, essa maternidade que chega, né? Esse olhar que a gente tem que mudar para os nossos filhos. Então, tudo isso vocês têm que buscar ajuda e deixe as pessoas te ajudarem. Isso é muito importante. Quem quiser saber mais, me deixa aí nos comentários, me pergunte, me busque lá no Instagram, no Facebook. Eu falo com todo mundo sempre, o que eu posso, eu vou estar sempre ajudando vocês. Beijo, tchau, tchau.